Agradecer, Guilherme, a sua gentileza de estar falando conosco voluntariamente. Você que é um ator tão importante, né, das principais consultorias do Brasil, que é a Falcone. Acho que tem muito a ver com acho que a essência do propósito do IDF, né, de além de levar conteúdo de qualidade, temos uma rede de pessoas do bem, uma rede de pessoas colaborando de forma voluntária para poder difundir boas práticas, as melhores práticas de vários temas ligados a finanças, à governança. Então, muito obrigado por sua presença. E eu queria trazer em 2 minutos, antes de passar para o Guilherme, só uma perspectiva do tema que o Guilherme irá trazer de governança do ponto de vista de crédito, né? É onde eu tenho atuado nos últimos 12 meses aqui no mercado financeiro. A gente está acostumado, o produtor rural em geral está acostumado a tomar crédito no mercado, num plano safra, que é o grande financiador do agronegócio brasileiro, mas o plano safra, cada vez mais, ele não tem o crédito suficiente para que a gente possa focar as operações agropecuárias. E quando a gente vai olhar uma alternativa tem se encontrado no mercado de capitais. E o que tem a ver essa história, né, de mercado de capitais, Tassiano? O que tem a ver mercado de capitais com governança, com sucessão? O que tem a ver com isso? Porque cada vez mais o mercado, para você definir, por exemplo, esse crédito, né, o quanto que uma gestora, um banco vai emprestar, essa questão toda da governança é fundamental. Né? Como que a governança, será que o determinado produtor mistura a conta da pessoa física com a fazenda? O produtor tem uma política definida de travar preços ou ele não trava preço e fica apostando na sorte que o preço vai subir ou se o preço vai descer? Será que o produtor ou produtora rural, por ter um incentivo de comprar carro mais barato, como produtor rural, ele compra o carro e paga esse carro na pessoa, paga pela fazenda, mas com o filho que está fora do negócio, né? Existe, assim, são elementos de governança que eu procuro, Guilherme, falar muito. Isso impacta, por exemplo, direto no custo de crédito, quando a gente hoje aqui na Suno vai fazer análise de crédito de um produtor rural. São perguntas que a gente faz e que produtores que têm uma régua de governança mais alta conseguem pagar menos juros do que produtores que têm uma baixa régua de governança. Então, queria trazer essa perspectiva mais financeira, porque a gente fica discutindo, parece que é meio um bicho abstrato, né? O negócio de falar de governança, que negócio é esse? Até um nome complicado de comunicar, né? Ele comunica muito mais, muito mal, mas eu fiz 4 ou 5 perguntas aqui, provocações, que mostram que é, tangibilizam isso. E como diz o Rodrigo Rodrigues, colega do Guilherme, ele tem uma frase que ele gosta muito, que eu gosto muito, ele fala assim, o produtor rural anda de caminhonete, anda de King Air, é, mas faz controle em planilha de Excel. E aí muita gente, quando eu falo essa frase, fala assim, quando faz na planilha de Excel, né? Porque é normal fazer na cadernetinha. Então, assim, é isso que é governança. Isso que faz com que as pessoas, por exemplo, tenham algumas vantagens que o Guilherme vai trazer e outras pessoas têm, na ótica de crédito, que é a ótica que eu estou trazendo, conseguem ter custo de captação mais barato no mercado. Tá joia? Obrigado, Guilherme. Um abração aí e uma boa sessão para você e todos que estão nos ouvindo. Obrigada, Tassiano. Antes de passar a palavra, né, para o Guilherme, só para ressaltar que vai ser permitido participação em qualquer momento da aula, viu, pessoal? É só estar levantando a mão que a gente vai estar liberando. Guilherme, então é com você, estamos aqui para te ouvir, tá bom? Boa aula, estaremos aqui para o que você precisar. Obrigado, Rosane. Obrigado, Tassiano, pelas palavras. Pessoal, muito boa noite. Um prazer estar aqui com vocês para poder falar desse tema. Também compartilho muito com essa ideia aí do IBEF, que é de compartilhar conhecimento, né? Aqui na Falcone, inclusive, um dos nossos valores é o aprender e ensinar.
Então, a gente carrega isso aí na veia. É um tema que a gente leva muito a sério, divulgar conhecimento, difundir conhecimento. O Tassiano já trouxe aí questões importantes que a gente lida no dia a dia aí das empresas, que tem muito a ver com governança, mas eu queria trazer para vocês aqui um olhar mais amplo e sobre o tema. Infelizmente, o conceito de governança, às vezes, ele tem sido distorcido, né? Mas um ponto que eu queria chamar a atenção, que é um pouco da tônica que a gente vai conversar aqui hoje, que a gente comece a entender ou comece a olhar para a governança como sendo um meio para nos ajudar a construir uma trajetória, né? Uma jornada de geração de valor ao longo de gerações para aquela família empresária ou para aquela empresa familiar rural, né? Então, o que eu quero dizer aqui, pessoal, para a gente tentar mudar essa lógica de usar a governança, de não tê-la como um fim, né? Ou seja, eu vou implantar a governança porque eu tenho que implantar a governança. Não. Primeiro, a gente deve entender, ou a gente deve definir qual que é um objetivo que a gente tem enquanto empresa familiar, né? Enquanto uma família empresária, para que a gente utilize de conceitos, utilize de questões da governança para que ela nos ajude a chegar nesse objetivo, né? E fazendo isso de uma forma sustentável ao longo das gerações daquela família empresária. Acho que um grande ponto aqui que difere, né, uma empresa familiar de uma empresa não familiar é justamente esse olhar para a questão das gerações, né? Uma empresa familiar ela já tem essa preocupação na sua essência, né? Em olhar ali para o futuro dos filhos, dos netos, bisnetos e por aí vai, né? Então, começando aqui um pouco mais específico, eu trago esse provérbio, né, da Alistale, Alistele, Alistale, que é um provérbio italiano que significa das cocheiras às estrelas, às cocheiras. Isso aqui, pessoal, é um provérbio que reflete muito essa grande questão, né, da empresa familiar, que é construir essa perenidade ao longo das suas gerações, né? Esse é um provérbio que é um ditado aí, né, que existe em vários países do mundo. No Brasil é o pai rico, filho nobre, neto pobre, né? E a grande questão que está por trás desse ditado, né, como é que a gente pode garantir que essa empresa familiar vai continuar gerando valor, né? Como é que a gente vai continuar sendo, garantindo ali, tendo uma sustentabilidade, uma perenidade ao longo das suas gerações, né? Quando a gente fizer ali uma sucessão para um filho, para um neto, a gente vai continuar tendo ali uma empresa saudável, uma empresa que continue dando resultado e por aí vai. Final das contas, pessoal, vocês vão perceber que caminhos podem existir vários, tá? Mas a bússola para nos orientar é uma só, que é a governança. Ok? Então, primeiro ponto aqui é a gente começar a entender esse conceito do que é essa palavra governança, né? Eu comentei que às vezes o conceito já está um pouco distorcido. O Tassiano até comentou aqui também que já está um pouco, de repente, um pouco pomposo, né, essa palavra aqui. Mas entender esse conceito, ele é simples, tá, pessoal? Basicamente, é governar, né?
a gente ter ali um conjunto de estruturas, fóruns. Isso aqui nada mais é do que a interfaces que a gente cria, né, para fazer ali relação entre o universo da governança com o universo de dentro da empresa, que é o universo da gestão. Então, aqui a gente está falando de nomes que vocês já devem ter escutado, que é um conselho, né, conselho de administração, um conselho de sócio, um conselho de família, um comitê de finanças, um comitê de auditoria e por aí vai, né? Comitês executivos, né? Tem algumas estruturas aí que fazem parte aí dessa questão da governança, né? Mas também processos, né? Aqui, processos, a gente está se referindo a alguns processos que precisam existir para poder cuidar dessa questão da governança, para poder ter um preparativo, né? Tanto da questão das reuniões que acontecem ali no universo da governança, e aí vamos pensar aqui numa reunião de um conselho, por exemplo. Então, precisa existir ali processos que vai trabalhar o antes, o durante e o depois dessa reunião de um conselho, mas também processos clássicos, né? Como, por exemplo, um processo de auditoria, um processo de controladoria, um programa de compliance, a gente pode entender como sendo aqui também um processo capaz aí de contribuir com essa questão da governança, que também envolve políticas, né? Então, como é que vai funcionar, por exemplo, a nossa questão de empregabilidade dentro da nossa empresa? Como é que vai funcionar a nossa questão de tomada de crédito, né? Já que o Otaciano também comentou sobre esse ponto aí. Como é que vai funcionar a questão dos nossos riscos, né? Então, tudo isso pode ser organizado, pode ser descrito em políticas que vão nortear o como as coisas vão funcionar nessa relação empresa, nessa relação empresa-família, nessa relação sócios, empresa e por aí vai. E tanto estrutura, processo e políticas, elas devem apoiar a questão da identidade, da missão e a disciplina que toda organização deve ter para garantir esta sustentabilidade que eu comentei com vocês, que deve ser uma sustentabilidade pensada no longo prazo, né? Lembrando aqui, pessoal, que quando a gente fala de governança, a gente está sempre falando do CEO para cima. Daqui a pouquinho vocês vão entender um pouco melhor do que é isso, né? Mas governança do CEO para cima, gestão do CEO, né, do presidente, para baixo, tá? Ah, a governança, ela sempre vai atuar complementando a questão da liderança e da gestão, tá? Liderança aqui, a gente está falando muito num conceito muito simples aqui, né, para a gente entender essa lógica da liderança, que é a gente alcançar os resultados que a gente precisa alcançar com o time que a gente tem, fazendo o certo. E esse fazendo o certo já é um ponto de ligação com as questões da governança, uma vez que, quando a gente tem política, quando a gente tem algumas questões já estabelecidas, vão nortear a forma em que o líder tem que conduzir a sua equipe, em que um líder precisa liderar a sua área, né, as suas funções ali dentro da empresa, seguindo tudo aquilo ali que foi estabelecido, que foi definido por uma política, por uma estrutura, por um processo aí de governança, né? Então, pessoal, a governança ela vai atuar muito na questão do direcionamento da estratégia, tá? Eu gosto muito de fazer uma analogia com a questão aqui do ciclista, né, que vocês estão vendo aqui na imagem, pelo seguinte: quando a gente fala que ela complementa essa questão da liderança e da gestão, e gestão aqui é alcançar resultado, né? É a turma que está ali no dia a dia, buscando melhorar um processo, definindo metas, cuidando da nossa rotina ali do dia a dia, né?
definindo padrões de melhoria, padronizando boas práticas, e tudo isso com foco em melhorar resultado. Mas quando a gente pensa na ótica da bicicleta aqui, a governança é como se fosse a roda da frente, ou seja, ela vai nos dar a direção. A roda de trás é quem traciona, né? É a turma da gestão, como eu comentei aqui agora, né? Então é quem vai dar a velocidade ali, é quem vai tracionar, é quem está executando, né? E o líder é aquela pessoa que precisa ter as competências certas para tocar essa ferramenta, para executar o que a governança está direcionando, né? O que a gestão ali precisa entregar, e isso tudo muito bem coordenado, né? Então, se o líder erra a passada ali no pedal aqui, a coisa começa a sair do prumo aqui e não funcionar. E um bom sistema de governança, pessoal, ele vai atuar basicamente com esses três focos: redução de risco, fornecer uma estabilidade, tá, para a empresa e uma capacidade de adaptação. Quando a gente está falando em redução de riscos aqui, é muito na questão de promover transparência, né? Então, que vai desde uma questão, o Otaciano exemplificou aqui muito bem, né? Então, por exemplo, se eu vou num banco, eu preciso buscar ali um crédito, como é que o banco está me enxergando, né? O quão transparente eu sou com a questão dos meus números, né? O quão confiável aqueles números são, né? Como é que está a questão também das nossas responsabilidades ali? Eu tenho papéis e responsabilidades bem definidas dentro da minha empresa, né? Eu tenho, por exemplo, sistemas de controle interno bem estabelecidos. Em outras palavras, eu estou falando aqui como é que eu audito, né? Como é que eu audito ali os meus números, os meus processos, né? Em sistemas mais avançados, né, de governança, a gente já tem ali uma auditoria interna, né, para tomar conta disso. Em alguns casos, é obrigatório ter uma auditoria externa, né? Como é que estão políticas, né? Eu tenho políticas bem estabelecidas, elas são cumpridas, né? Tudo isso aqui nos ajuda nessa questão da redução de riscos, né? Para ajudar nesse desenvolvimento aí do sistema da governança, né? A questão da estabilidade aqui, pessoal, é saber separar muito bem o que é a questão de propriedade, tá? Da questão da gestão, tá? Muito aqui pensando na, na lógica dos méritos, né? Evitar, por exemplo, o fortalecimento, às vezes, de laços familiares em determinadas situações, em determinadas decisões, né? Então, promover estabilidade, garantindo que pessoas mais qualificadas, por exemplo, né, ocupem posições para as quais elas estão preparadas, elas estão capacitadas, e não, muitas vezes, né, quando a gente vê em sistemas ah, menos maduros, vamos dizer assim, a gente vê ali muito essa questão do laço familiar ainda falar mais alto, né? Por fim, essa capacidade aqui de adaptação, ela tem a ver com a questão das estruturas que são criadas, tá? Que vai ajudar aquela empresa, né? Aquele sistema ali de empresa familiar a se adaptar conforme cenários, né? Pelo seguinte, primeiro, a empresa cresce, né? A dinâmica muitas vezes vai mudar, vai se tornar mais complexo, né? A dinâmica da própria família com relação à empresa também muda, né? A família vai crescendo, né? Interesses vão mudando, pontos de vistas também vão mudando, o ambiente do negócio muda, né? Então, à medida que essas questões vão evoluindo, as estruturas da governança ali precisam estar preparadas, precisam estar bem desenvolvidas para poder nos ajudar nesta necessidade de adaptação que a empresa precisará passar.
tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Bom, vou avançando aqui, tá? Qualquer coisa, como a Rosane comentou aí, vocês levantam a mão aí que a gente vai conversando, tá bom? Sem nenhuma Pessoal, manifestação, Guilherme. tá bom, vamos lá. Uma outra forma aqui da gente entender esse conceito, eu costumo brincar que a gente precisa combinar as regras do jogo, tá? Vamos lembrar do futebol aqui nessa hora, né? Imagina quando o jogo foi criado, né, há 100, cento e poucos anos atrás. O cara chegou com uma bola, colocou uma bola lá, de repente tinha dois gols. E aí, como é que funcionava, né? O que tem que fazer aqui? Você tem que chutar a bola para gol, o goleiro pode defender com a mão, qualquer jogador pode defender com a mão. Aí um determinado jogador que estava na linha lá pega a bola com a mão, e aí, isso é falta, não é? Ou seja, né? Ninguém sabia a regra, ninguém combinou o negócio antes, né? E aí, quando acontecia um evento ali diferente, começavam toda uma discussão em cima daquilo ali, né? Ah, não, foi falta, não foi? Ah, foi pênalti, não é pênalti? Não, o que que é isso, pênalti? Nunca vi falar em pênalti, né? E por aí vai. Então, pessoal, criar uma governança, né? Começar a criar uma governança é combinar as regras do jogo, é preparar o meio de campo, né? É deixar o campo ali preparado, as regras todas alinhadas para quem vem depois, né? Então imagina hoje se a gente for entrar num campo aí para jogar um jogo de futebol, né? A gente já sabe as regras, né? Caiu dentro da área ali, sofreu uma falta dentro da área, vai ser pênalti, né? O goleiro não pode pegar com a mão fora da área, né? Tem as regras lá de substituições, né? Então, ou seja, a gente já sabe tudo ali, como é que funciona. E ainda assim, da discussão, né? Então, ainda assim, em determinados momentos ali, é, tem ali pontos de vista diferentes, né? Tem, eu acho que foi, eu acho que não foi. Que tem ali, no caso do futebol, tem um juiz ali para decidir as coisas, mas quando a gente fala de governança, tem os fóruns específicos, né? Tem algumas alçadas ali, tem algumas políticas, tem alguns direcionamentos para poder ajudar nisso. Outro ponto importante também, pessoal, é a definição dos papéis e das responsabilidades, né? Qual que é o meu papel, né, dentro desse sistema da governança, dentro do sistema de uma empresa familiar, né? Qual que é o meu papel dentro da gestão, né? Qual que é a minha responsabilidade? Se eu sou aqui um responsável pela área financeira, quais são as minhas atribuições, né? Do que eu tenho que cuidar? Eu não vou ficar, às vezes, interferindo em outra área, né? Não vou ficar interferindo em outro processo, né? Então, ter essa clareza aqui, ter essa, ah, eu diria, nessa hora que eu até gosto de brincar, que é fortalecer um pouco, ou na verdade, melhor dizendo, é tirar um pouco do personograma, né? E fortalecer a questão do organograma, das estruturas, né? E quando a gente fala em estrutura, aqui eu estou falando mais na questão das caixinhas ali, né? Que a gente vê, né? No organograma. Mas falando do ponto de baixo aqui, eu já mudo para a questão da estrutura adequada de governança para poder dar a direção necessária para aquela empresa ou para aquele conjunto de empresas, de negócios ou de empreendimentos que aquela família empresária possui. Aqui, pessoal, é muito importante a gente saber qual é a dose certa, tá? Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Qual que é a diferença entre o remédio e o veneno, né? É a dose. Então não adianta, tá, gente? Assim, se a gente não souber colocar a dose certa de estrutura de governança, a gente vai ter a sensação de que é uma coisa burocrática, de que é algo que não está me ajudando. Porque, assim, ó, uma coisa que eu aprendi trabalhando com isso, ah, não existe certo e errado, tá? Existem boas práticas, algumas vão funcionar para a gente, né? Para mim ali, para minha empresa, outras não. E o mais importante, vocês vão ver que eu vou falar isso muito aqui ao longo do treinamento, tá? A ideia, o que vai para o papel, o que vai para uma política, o que vai para uma estrutura, precisa ser construído junto.
precisa ser alinhado, né? Porque senão não funciona. Porque senão vai ter uma coisinha a mais, vai ter uma coisinha a menos, vai ter um ponto ali que alguém não concordou e de repente não ficou sabendo, não estava ali muito alinhado. E aí, no final das contas, quando o negócio começar a rodar, quando precisar executar aquele ponto, o negócio não anda, não vai, deixa de lado, o cara não assina, dentre outras questões. Ponto muito importante também, que a governança ajuda a criar, ajuda a fundamentar, ajuda a partilhar, né? Que é essa questão da relação da família empresária com os negócios. Então, ela contribui muito com a questão do quanto o sonho de se ter aquela empresa, do sonho de desenvolver aquele negócio foi importante e precisa ser compartilhado com os demais membros da família, principalmente com as próximas gerações, pensando aí em qual é o legado que precisa ficar, né? Qual é a história daquela família, qual é a história daquele negócio. E para quem é, né, de família empresária, para quem é empreendedor aí, tem um negócio, sabe que nenhuma história, né, de empreender aí é uma história fácil, né? É sempre muito suor, né, para fazer a coisa acontecer. E para aquele espírito ali da família empresária, de uma empresa familiar, ter esta história, né, entender esta história e compartilhar isso aí, ter objetivos em comum, é fundamental para que um fator crítico da construção daquela jornada, que daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre esse fator crítico, que é a união da família, tá? Para que ele seja construído, né? Para que ele seja desenvolvido naquela família, naquele núcleo familiar. E por fim, a governança ela precisa, né? E ela ajuda a trabalhar quatro princípios básicos aqui, tá? Na verdade, cinco, né? Que está separado a questão da transparência com a equidade, o compliance e a responsabilidade por resultados, tá? Transparência aqui, pessoal, é fundamental, né? Ter a regra clara para todo mundo, tá? A questão da equidade também, ter o tratamento igual, o compliance, que é basicamente, é uma palavrinha bonita aqui também, né? Mas é basicamente fazer acontecer, né? Ou praticado da forma como foi combinado, né? E a responsabilidade por resultado, eu diria que até é um senso aqui, é um sentimento de dono que às vezes precisa existir, tanto nos membros da família, mas também nos executivos ali, para poder fazer essa questão da gestão e da governança caminharem juntos, tá? Pensando um pouco aqui, então, o compliance, como eu comentei, todas as regras, né, todas as políticas que a gente acaba definindo ali no horizonte da governança, e aqui eu reforço a questão do cuidado, tá? De novo, a dose certa. Não adianta sair criando regra, não adianta sair criando um monte de política, porque às vezes esse negócio mais engessa, mais cria a sensação de burocracia do que traz valor para o processo. Por outro lado, também a gente tem que tomar um cuidado para a gente não ficar usando algumas bengalas, né? E deixar de fazer algumas regras ou políticas, principalmente aquelas, né, que a gente sabe que é aquela que nos incomoda, né? Que a gente está enrolando, está deixando de lado, né? E nunca faz, e tem que fazer, tá? Então, ou seja, no final das contas, dose certa aqui de compliance, tá? Mas um ponto importante, não adianta escrever, não adianta ter um programa super legal, não adianta ter uma divulgação super bacana, se a gente não tiver disciplina para poder fazer acontecer, tá? Eu já vi muito programa de compliance super bacana, super bem escrito, muito bem comunicado, mas quando vê,
foi o fulano de tal que descumpriu uma regra, e aí a história foi o seguinte: ah, mas fulano de tal me ajudou a fundar a empresa. Eu não posso ir lá e aplicar a regra lá que foi combinado para quem, a regra de punição, né, para quem descumpriu aquele ponto lá do nosso compliance. Cara, não adianta. Pessoal, é fato, tá? A gente, a empresa ele acaba percebendo, acaba vendo que o negócio não está funcionando e com o tempo vira algo que está ali só por estar, né? Transparência aqui, extremamente importante, né? Principalmente sobre questões relevantes e estarem de formas divulgadas, né, de forma bem clara, principalmente a questão de desempenho, a questão das políticas, fácil acesso, né? Não adianta também criar políticas e aquilo tem engavetado, ninguém sabe onde está, ninguém sabe como é que funciona, né? Ninguém recorda, por aí vai, né? Outro ponto importante aqui na questão da transparência é a divulgação, a comunicação da estratégia, né? O que a empresa está pensando, né, para os próximos anos, como é que a gente vai buscar os nossos objetivos, né? Ah, eu quero chegar aí a 85 sacas por hectare em 2030, por exemplo. Como é que a gente vai chegar lá, né? O que que a gente precisa fazer? Então, ter essa comunicação de forma transparente e assertiva é extremamente importante. E depois a governança acaba ajudando a acompanhar essas comunicações, esses resultados, né? Porque a questão do resultado, que é o próximo ponto aqui, precisa ter essa responsabilidade por prestar contas de uma forma eficiente, eficaz e, como o Otaciano comentou aí, não dá mais para ser na cadernetinha, né? E eu diria que não está dando mais para ser também em planilha de Excel, tá? Hoje em dia, com um cenário aí cada vez mais dinâmico, ah, por menor que uma empresa seja ali, existem sistemas aí que já ajudam, que de repente se adequa para ter uma gestão de resultados aí mais robusta, mais aderente aí à realidade, para que fortaleça essa responsabilidade e essa orientação para sempre buscar resultado e sempre controlar o que está sendo gerado de resultado, seja ele financeiro ou operacional dentro das empresas. Por fim, aqui, a equidade, pessoal, é o tratamento justo, né? Independente se é membro familiar, se é não familiar, para qualquer stakeholder, né? Ou seja, para qualquer parte que se relaciona com a empresa ali, tem que ter esse tratamento imparcial, tem que promover um ambiente de trabalho inclusivo, diversificado, trazendo aí inovações, demonstrando aí o compromisso com a ética nos relacionamentos aí que a empresa e os seus stakeholders ali acabam praticando, né? Principalmente com essas questões financeiras, né? É, não vou entrar muito no detalhe, mas a gente viu recentemente isso, caso das americanas, aí, por exemplo, né? Ok? Dúvidas aqui, pessoal? Só alguém tem Podemos alguma dúvida avançar? que queira falar? Bom, seguindo, é, uma questão aqui bem importante também, quando a gente fala da governança, é a gente entender questões que ela acabam nos ajudando, né, que ela acaba facilitando e pela qual ela se torna importante, né? Eu vou começar já a abrir a mente aqui também em relação ao conceito. Vocês estão vendo eu falar muito aqui da questão de família, né? E muitas vezes uma das distorções que a gente tem sobre esse conceito é achar que a governança ela está só dentro da empresa, né? Governança ela fala muito de família, de sociedade,
e, obviamente, dentro da empresa, né? Então, um dos pontos importantes para a empresa familiar é a governança atuar na preservação dos valores e da harmonia familiar. Quando você tem, ou quando você, na verdade, não tem, né, uma conexão dos valores da família com os valores da empresa, é um dos primeiros pontos ali para afetar na união de propósito, que é um dos fatores críticos também para aquela construção da jornada de geração de valor que eu comentei com vocês. Harmonia é um outro ponto, e um ponto bem interessante, porque diferenças de opiniões, gente, sempre vai ter. Sempre vai ter um cara que, a gente deveria, esse ano o milho não tá bom, o preço está muito ruim, vamos substituir por gergelim. Aí virou, não, gergelim não, vamos colocar ali trigo. Sempre vai ter uma discussão, às vezes uma discussão até mais quente ali, né? Que é normal, tá? Qualquer família tem isso, assim, não vai ser diferente numa empresa, numa família empresária, né? Então, isso acontece. Que não pode faltar é a harmonia, né? E essa harmonia, muitas vezes, ela é construída em cima de objetivos em comum, né? De uma estratégia familiar em comum, para que todos tenham claramente onde querem chegar, né? Tenham em mente ali onde é que eles querem chegar. Olha, a gente quer chegar até 2030 com faturamento de tanto, para isso a gente vai plantar soja, a gente vai plantar milho, a gente vai plantar café. A gente tem ali algumas opções estratégicas, né, para fazer isso. Quando a gente tem uma gestão de risco bem legal também, já tem algo traçado, né, como por exemplo, se o preço do milho cair muito, a gente vai substituir o milho por gergelim, por exemplo, e por aí vai. Então, assim, em um dado momento ali, você ter uma discussão, você vai. Tudo bem, minha estratégia é falar em gergelim, mas o cenário mudou. A gente está avaliando agora colocar um trigo. Cara, discussões vão ser sempre normais, sempre vão acontecer, mas a briga familiar, a falta de harmonia que é prejudicial, tá? E isso, várias famílias, várias empresas familiares não conseguiram avançar além da segunda ou da terceira geração por falta dessa harmonia. A gente vai falar sobre isso mais à frente aqui, tá? Bom planejamento de sucessão. Isso aqui é um ponto, eu diria que até crítico para o agro hoje, né? Vocês tiveram uma aula específica aí de sucessão, então nem vou entrar muito no mérito aqui, mas sucessão que eu gosto de falar a respeito é que ela não é um evento, tá? Não é algo do dia para a noite, né? Então precisa ter um bom planejamento, tá? Sucessão também, e aí é uma distorção que eu vejo muito dentro do agro, não é simplesmente chamar ali um advogado e montar as estruturas societárias, né? Vou montar uma holding, montei aqui minhas holdings já, minha sucessão está pronta. Não é só isso, né? Acho que vocês devem ter aprendido um pouco sobre isso. Então, sucessão é uma jornada, né? Eu já vi processo de sucessão demorar 5 anos para acontecer, tá? E bem feito. Já vi de 6 meses também, ser bem feito. Então, assim, depende muito da situação, depende muito do cenário, né? Depende muito da preparação. E um bom processo de sucessão deve levar em consideração também o sucedido, que não deve ser abandonado nesse processo. Educação e desenvolvimento dos membros familiares, né? Então, qual que é a lacuna, né, de competências que esses membros possuem e que precisariam ser desenvolvidos para ajudar no desenvolvimento do negócio da família, né? Transparência e prestação de contas, já falamos muito sobre isso aqui, né? Desenvolvimento da maturidade da gestão. Hoje em dia, esse ponto aqui tem sido cada vez mais importante para um negócio, né? Ter uma gestão cada vez mais madura, cada vez mais focada em resultado, cada vez com uso de tecnologia e desenvolvimento de pessoas, né? Pessoas capacitadas para fazer aquela atividade para a qual ela foi contratada, né? Acesso ao capital,
Tassiano já explicou isso aqui bem aqui no início, né? Hoje em dia, banco, mercado de capital tem olhado muito para isso, né? A, uma empresa chega ali para solicitar um crédito, né, financiar uma safra, por exemplo, os bancos já têm olhado questões de governança, o quanto tem de governança implementada, como é que funciona essa questão da gestão do caixa, como é que funciona, se tem política, como é que é a questão de contratação de pessoas, se o nível de membros familiares, a quantidade de membros familiares e não familiares, então tem muita questão já nesse sentido já acontecendo. Aqui, pessoal, eu faço uma ressalva quando eu falo essa questão da quantidade de membros familiares e não familiares, que não é errado, tá? Ter uma quantidade grande de membros familiares. E eu ouço muito uma frase que eu não concordo de jeito nenhum, que é o seguinte: a minha empresa já profissionalizou, a gente trouxe um profissional do mercado para tocar a empresa. Então quer dizer que antes, né, quando ela era familiar, ela não era profissional, ela era amadora. Então, assim, eu sou um pouco radical, tá, nesse sentido, pelo seguinte: eu acho que o importante não é a questão de ser membro da família ou não. A questão é você ter a pessoa certa no lugar certo, ter a competência certa no lugar certo, independente se é membro da família ou não. Então, se num processo de sucessão, por exemplo, você vai fazer a passagem de bastão e quem vai suceder tem a competência certa e é um membro da família, não tem problema nenhum. E a questão da governança avançada, ela vai ter regras estabelecidas e as pessoas vão cumprir aquelas regras, tá? Independente de quem é. Os processos vão ser executados, né? Você vai ter todo ali um arcabouço acontecendo de governança, você vai ter toda uma gestão madura acontecendo, que as pessoas estão propensas, estão direcionadas e vocês têm um cenário com líderes carregando a bandeira da gestão e da governança para poder fazer a coisa certa acontecer. Compliance na veia, né? Outros pontos aqui, pessoal, a governança ela acaba fortalecendo esses processos de planejamento e de estratégia, que são vitais, tá? Para a questão do avanço dessa maturidade da gestão, para a perenidade dos negócios, para a gestão de riscos, né? Que inclusive é o próximo tópico aqui. E gestão de risco, para quem é do agro aí, é que nem fazer a gestão do manejo integrado de praga lá, tá? É muito semelhante, tá? Tem que analisar, né? Tem que identificar, avaliar, tem todas as mesmas etapas lá que a gente faz no manejo integrado de praga, são as etapas que você faz numa gestão de risco, tá? Dá para fazer exatamente igual, tá? É... Outros três pontos aqui. A governança ela ajuda a melhorar a eficiência operacional, tá? Ah, reduz custo, né? Elimina desperdícios, né? Muitas vezes você tem num conselho ou num comitê estratégico ali um cara que é extremamente especialista ali no assunto, que pode te orientar, pode te ajudar a ver gargalos, a ver pontos ali que você está não conseguindo ter uma boa eficiência, né? E aí você consegue eliminar isso com o tempo. Provoca essa questão da inovação, da sustentabilidade e também resolução de conflitos, principalmente familiares. Ok? Pessoal, avançando, a gente falou até agora aqui do conceito, né? Exploramos bem esse ponto, mas agora a gente precisa entender um pouco mais, né? A gente precisa entender um pouco do sistema, né? E entender um pouco do sistema de governança numa empresa familiar. E o que vem a ser esse conceito? Antes da gente entrar a fundo nesse conceito,
só para a gente alinhar aqui um pouco do conceito da empresa familiar rural, basicamente é uma empresa, uma organização agrícola, né, ou comercial ali, controlada por pelo menos uma família, tá? Então você tem pelo menos uma família ali no controle. Existem empresas familiares que às vezes a família já não está mais na gestão, mas ela está ali em algum horizonte da governança, atuando de alguma forma, e ela possui controle. No agro, eu não estou lembrando aqui de alguma, tá? Mas a gente tem, por exemplo, o Banco Itaú, é uma empresa familiar, né? Gerdau, até pouco tempo atrás, a gente tinha lá o André Gerdau, que era o presidente, que era um membro da família, e ele saiu da presidência da empresa e foi para o conselho, né? Então, isso pode acontecer, tá? Então, assim, o que define, o que caracteriza uma empresa familiar é essa questão do controle, tá? E não o fato de ter membro da família na gestão ou não. E tem outras características aqui também que dá para a gente perceber ali e ver se tem essa questão do conceito, né? Então, muitas vezes a gente vê que a família ela pode estar envolvida na operação, né, ou na governança, como eu comentei, mas a gente vê também que muitas vezes os laços de família acabam determinando a sucessão, né? Nem sempre é feito de maneira correta, como eu já comentei com vocês, mas é uma forma da gente perceber se aquela família ali, se aquela empresa, desculpa, é familiar ou não. Os valores, né? Os valores ali da empresa, né? Eles se identificam com a família e devem, tá? Tem que ter essa conexão. Obviamente que não é 100%, né? Não estou falando que todos os valores da família têm que estar na empresa, né? Nem vice-versa, mas tem que ter uma conexão muito forte ali para ter essa conexão entre família e empresa. E, principalmente, pessoal, algumas ações que são praticadas por membros da família, eles refletem na reputação da empresa, né? Então, esse é um outro ponto aqui muito importante, ok? Ah, Características dessas empresas que acabam sendo fortalezas para elas, a gente percebe muito que elas estão sempre pensando no longo prazo. É aquele ponto que eu comentei, né? A empresa familiar, ela está pensando, o dono ali, né? O fundador, ele está pensando nos filhos, ele está pensando nos netos e muitas vezes até já nos bisnetos, né? Então, isso é uma fortaleza, uma característica de empresa familiar, tá? A grande maioria foca nessa questão da estabilidade financeira, tá? Foca na qualidade do produto, né? Na qualidade do serviço, na qualidade das suas atividades, né? Tem na inovação um processo de melhoria contínua. Lealdade é um valor extremamente comum entre elas e importante, né? Então, quando a gente muitas vezes chega em algumas empresas familiares e vai avaliar ali o conjunto de valores, essa questão da lealdade se repete na grande maioria. Às vezes não está escrito, mas a gente percebe por meio de comportamentos, né, entre fundadores e a turma ali da gestão, né, familiares, por aí vai, que essa questão é uma questão bem forte e importante para a família, tá? Elas são guiadas pelos seus valores, que são muito bem estabelecidos, muito bem praticados, tá? E possuem um senso de comunidade muito forte, né? Comunidade ali, muitas vezes, da família mesmo, né? E tendem a ser uma família contributiva, uma família que, em tese, todos contribuem para a questão do empreendimento familiar. Reparem que eu não estou falando aqui do negócio, da empresa, estou falando de um empreendimento familiar que muitas vezes não
não é apenas aquela empresa. Às vezes existem outros negócios, às vezes existem outras questões da família que tem um membro da família ali envolvido para ajudar a, a, a desenvolver que aquilo ali é importante para a família ou traz algum retorno para ela, né? Por outro lado, algumas questões aqui que tendem a se comportar como fraquezas, né? É a questão do controle muito concentrado, né? Muita centralização e às vezes dificulta algumas decisões, né? A questão da liquidez muito dependente da família, tem muito apego aos produtos, né? Muito apego à localização daquela empresa, né? Daquela propriedade rural, às vezes. Tem pouca disciplina para a questão da performance. Isso aqui, inclusive, joga contra aquela questão do foco em resultado, né? Que precisa existir. Mandatos longos de liderança, né? Às vezes você vê um líder que está ali há muitos e muitos anos, e muito mais, às vezes, pela questão da lealdade do que pela questão de resultado, ou pela questão da competência que está sendo necessária para aquela função. Ainda existem casos de conflitos familiares que são disruptivos, né? Que muitas vezes levam a algumas separações, algumas desassociações, e isso também é um fator, esse é um ponto que contribui com um fator crítico também para a construção da trajetória de valor, né? Tem questões de decisão, lentidão estratégica, né? Uma empresa não familiar tende a ser mais rápida nesse sentido. No entanto, a decisão aqui, quando ela é tomada, ela é melhor fundamentada. Até por conta do primeiro item aqui, do lado das forças, né, que é o pensamento de longo prazo, a sensação que eu tenho é que a empresa familiar aqui, ela tem esse caráter aqui da indecisão, da lentidão, mas quando ela decidiu muito bem decidido porque ela está pensando nesse longo prazo, ela está pensando com um viés um pouco diferente para essa questão do membro da sucessão, das próximas gerações ali, e coisas do tipo. Tá? E o entendimento do negócio, muitas vezes, está centralizado no sócio, principalmente para negócios menores. Tá? Você vê ali que são sócios que entendem mesmo do negócio, e você tem ali mais uma turma ali que trabalha, que às vezes cumprem alguns padrões, cumprem algumas tarefas ali, executam, né, algumas tarefas, mas o entendimento do negócio, como é que o negócio agrega valor, como é que o negócio perde valor, como é que é a estratégia do negócio, isso é muito centralizado nos sócios. Ok? Pessoal, avançando, queria falar com vocês agora sobre um modelo extremamente importante e bem, bem difundido mundialmente. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é o modelo dos três círculos. Esse modelo ele foi desenvolvido por dois professores de Harvard, que é o professor Renato Tagliuri e o John Davis, né? E é uma estrutura conceitual, tá? Que melhor representa essa questão do sistema de uma empresa familiar, tá? Os três círculos ele acaba retratando as três governanças que eu comentei com vocês, né? Então aqui a gente tem a governança da família, a gente tem a governança da sociedade, a governança da empresa, né? E daqui, pessoal, começa a surgir os personagens da governança. Podemos chamar assim esses 7 personagens aqui que vão surgindo a partir da sobreposição desses círculos, né? E eu diria que é a partir destes personagens que começam as questões ou por que se precisa criar fórum,
do porquê que você precisa criar uma política, do porquê que precisa ter processo, e por aí vai. Cada um deles aqui, pessoal, tem seu ponto de vista, tem as suas preocupações, tem as suas questões, tem a sua forma de enxergar a empresa, o futuro dos negócios, o futuro da família, e muitas vezes começa a entrar em conflito, né? Então, quando a gente fala que a governança precisa definir a regra do jogo, né, precisa trazer aqui alguns elementos para deixar tudo transparente, tudo alinhado, é para alinhar as preocupações, os interesses, as dinâmicas desses 7 personagens, né? É um pouco e nem toda empresa, nem toda empresa começa com esses 7 personagens, tá? Esses círculos aqui, na verdade, quando a gente tem uma empresa que está sendo fundada agora por uma única pessoa, né, por um único um fundador ali, esses 3 círculos estão bem sobrepostos, tá? E aí a gente tem, obviamente, uma quantidade menor aqui de personagens. Para modelos mais evoluídos, obviamente, esses personagens vão aparecendo, né, à medida que o sistema vai evoluindo. E modelos mais evoluídos, a gente já tem aí esses 7 personagens muito bem, é, muito bem desenvolvidos, muito bem claros, com as suas questões muito bem já definidas, tá? E aí, pessoal, rapidinho aqui, como o grande ponto é a gente entender a, o que cada um pensa, né? O que cada um pretende, né? E aí começa as discussões. E eu comentei com vocês que governança não tem certo e errado, né? Existem boas práticas. Eu queria perguntar para vocês aí o seguinte: qual dos dois aqui, quem está certo aqui nessa história? Quem arrisca aí? Os dois, né? Depende da perspectiva, né? Que olha. Exatamente. Então, reparem que muitas vezes, né, vai depender da perspectiva, né? Aqui a gente não alinhou a regra antes, né? A gente deve contar de qual lado aqui? Qual que é a regra certa para contar, né? Ou qual que era a regra certa para empilhar ou para organizar esses, sei lá, se isso aqui é um tronco aqui, né? Esse material, né? Se tivesse sido alinhado antes, talvez não teria essa discussão aqui, né? Se são 4 ou 3, né? Então, isso aqui, pessoal, é só para ilustrar um pouquinho dessa questão do quanto discussões vão acontecer e precisam ser alinhadas, tá? E a governança existe para isso, basicamente para isso. Então, a gente não precisa ficar pensando em criar um monte de estrutura, um monte de regra. A gente só precisa criar aquilo que é necessário para a nossa realidade do momento e para onde a gente quer chegar, tá? Já deixando, às vezes, as coisas preparadas para, à medida que a gente vai avançando na nossa história, né? Avançando nos nossos desafios, a gente vai construindo os pontos importantes ali, ok? Bom, pessoal, quando a gente fala em círculo da família, aqui é o círculo que representa os membros, né? Aqui o foco é garantir a preservação e a perenidade de uma unidade da família, ou seja, união da família, né? Manter aquela família unida. E basicamente é um círculo que vai cuidar de 3 grandes indicadores, se é que a gente pode chamar assim. É o crescimento da família. A família sempre cresce mais rápido que a empresa, tá? Muitas vezes um casal, né, que vai fundar a empresa, o casal tem aí, vamos brincar aqui, 3 filhos, depois 9 netos, sei lá, 18 ou 27 bisnetos e por aí vai, né? Existe um número, tá? Em que uma família ela deve crescer 6%, desculpa, a empresa deve crescer 6% ao ano, descontado a inflação.
para poder bancar esse crescimento da família, tá? Outro ponto aqui é o estilo de vida familiar. Se o estilo de vida ele é mais alto, vai exigir uma governança diferente. Se ele é mais baixo, um outro tipo de governança. E também como é que está essa questão da dependência financeira da família em relação à empresa. Se a dependência é alta, a gente vai ter que ter certos elementos ali de governança, né? Alguma gestão de risco, né? Uma estratégia aí para avançar em uma gestão de portfólio, ter outros negócios, né? Para ir reduzindo essa dependência e por aí vai. Ok? Então, basicamente, aqui a governança da família tem esses indicadores e o foco dela então, garantir essa perenidade dessa união da família. Nessa governança de família, os membros da família constituem uma assembleia e desta assembleia, né, você pode selecionar ali algumas pessoas para formar um conselho de família. Isso para famílias maiores, tá, pessoal? Famílias menores não faz sentido, né? Pode ter às vezes um simples churrasco de domingo resolve muitas coisas. É só fazer um churrasco organizado ali, já propenso para falar de algumas coisas, né? Funciona também, tá? Um documento muito comum aqui para direcionar essa governança da família é o chamado protocolo de família, tá? Pessoal, existem alguns modelos, né? Coloquei aqui alguns tópicos que esse protocolo deve considerar, mas o mais importante é um documento que precisa ser criado em conjunto com as pessoas, tá? E ele deve refletir as dinâmicas e as necessidades específicas daquela família. Então, não adianta fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Não adianta pegar um protocolo de uma família aqui, a família aqui do meu amigo, já tem o protocolo pronto, é só trocar os nomes aqui e a gente usa para nossa família, que não vai funcionar. A realidade de uma família é totalmente diferente da realidade da nossa família, né? A condução desse documento aqui, obviamente, ela tem que ser liderada aí por alguns membros. E se essa família aí tiver alguns núcleos familiares, né? O ideal é que você pegue membros distintos, né? Uma pessoa de cada núcleo, por exemplo, para que ela traga para esse documento aqui, às vezes, questões específicas ali de cada núcleo, tá? Ok? Com relação à sociedade, pessoal, aqui a gente está falando da governança de propriedade, né? A governança aqui dos sócios, né? O foco aqui é a preservação do patrimônio, né? Aqui também pode ter uma assembleia, né? E o fórum, que normalmente se cria para conduzir as questões da governança de sociedade, é o conselho de sócios, ou o conselho de acionista, no caso aí de empresas de capital aberto, tá? Aqui a gente fala de acordo de sócios, né? Também a mesma lógica do protocolo de família, tá, gente? Tem alguns pilares aqui, tem alguns pontos importantes que deve constituir esse acordo de sócio, mas é um documento que tem que ter muita transparência. Eu diria que é um documento mais moderno do que um documento lá da Constituição da empresa, né? Aqui tem que ter muito claro, principalmente as questões de entrada e saída, né? Dos direitos e obrigações aqui do acionista, e principalmente a prática da governança societária, tá? Não adianta só criar holding, não adianta só criar o acordo de sócio, se não tem ali um fórum necessário para se discutir questões relacionadas aos sócios, tá? As coisas se perdem, as coisas vão ser engavetadas e quando os problemas surgirem, muitas vezes a gente não tem ali um ambiente, não tem ali entendimento, não tem ali uma maturidade para poder tratar ou para poder direcionar essas questões, ok? Gestão aqui é a governança da empresa, né? Aqui
ah, são todas as questões que acontecem já dentro da empresa, fruto do que é definido no sistema da governança, né? Então, todos os processos, todas as políticas que vão para dentro da empresa para serem executadas lá dentro, né? Ah, processo de auditoria, os programas de compliance, as políticas de estratégicas, como, por exemplo, uma política de compra, uma política de gestão de risco, uma política de crédito, uma política financeira, e por aí vai, né? Tudo isso aqui tem a ver com esse subsistema, né? O organograma de topo da empresa, né? O que é o organograma de topo? Presidente, os diretores, né? Ou seja, as pessoas de alto escalão da empresa, né? As pessoas mais estratégicas da empresa. Ah, minha empresa é pequena, minha empresa não tem ainda organograma, não tem. É, basicamente, então, é quem pensa estrategicamente na empresa, né? Se a empresa ainda está no nível do fundador, cara, nessa hora ele usa os três chapéus, né? Ele usa o de patriarca, né, da família, ele usa do principal sócio, né, que às vezes é só ele também, e usa ali o do presidente da empresa, né? Por menor que seja, ele é o presidente da empresa ali. Nessa hora é ele, de repente uma pessoa ali de alta confiança dele, que é um cara que ajuda ele a pensar em questões mais estratégicas. Talvez não tenhamos ali uma estrutura formalizada, mas você tem a função acontecendo. Isso aí pode ser considerado uma questão de governança acontecendo. O ideal é que ela seja registrada, ela seja formalizada, até por questões de perenidade depois. Ok? Só por curiosidade, o Conselho de Administração, né, ele atua nesse elo aqui, nesse meio aqui, ó, coordenando as três governanças, tá? Ele é um ponto central do sistema, né? Ele é um ponto de comunicação, ele é um ponto que atua muito no apoio, no direcionamento aqui de vários elementos das três governanças. Ok? Podemos avançar? Pessoal, esse aqui é o que eu tenho comentado com vocês com relação a essa evolução, né? Primeiro ciclo aqui, ó, à esquerda, é esse cenário que a gente tem do proprietário controlador, que é o momento em que o fundador cria a empresa, né? Às vezes ele e a esposa, né? Ou a esposa ali, a mulher criou uma empresa com o marido, né? Então você tem uma sobreposição muito grande dessas três esferas, né? Com o tempo, a família vai crescendo, né? Aí você já vai para um cenário em que você tem uma sociedade entre irmãos, e depois, quando você está ali numa terceira, quarta geração, você já está num momento em que é caracterizado como consórcio de primos, né? Então, reparem que, à medida em que a gente vai avançando, né, nessa historinha da família, né, estes círculos, né, da metodologia, eles vão se separando, né? Ó, a nossa área de sobreposição aqui ela vai reduzindo, né? Porque essa dependência, né, esse nível de governança ele vai aumentando, porque a complexidade em administrar esse sistema ele vai aumentando também. Uma coisa é você gerir a sua empresa, né, sua propriedade rural ali, quando é você criou, é você sua esposa, então você é o chefe da família, você é o principal acionista, você é o executivo principal também, você que manda, você define, é você que orienta, praticamente faz tudo ali, né? Agora, quando a gente está nesse cenário aqui de consórcio de primos, imagina uma empresa aqui que tem 54 primos. Todos têm, às vezes, uma participação societária já, né? Imagina que nessa hora aqui, 54, você tem uma família, considerando cônjuges, filhos desses primos aqui, de repente uma família já com cento e tantas pessoas, né? Então é uma complexidade muito maior para você fazer governança, né? Aqui a gente está falando de uma cultura muitas vezes única, né? É o pai com a mãe que começa a criar os filhos ali com uma cultura única, uma forma de criação única. Aqui já começa a surgir culturas diferentes, né? Com os agregados, né?
os noras e genros e por aí vai, que vêm de outras famílias, outras culturas, por aqui ainda um cenário mais complexo e por aí vai, né? Então, à medida em que a família vai avançando, essa necessidade de fortalecer a governança também aumenta, tá? Ok? E aí, pessoal? Guilherme, Oi? Rosane, tem um comentário aqui bastante interessante que uma das alunas, né, faz, que tanto na aula de ontem, né, quanto na aula de hoje, percebe-se o quanto a governança é importante, né? Mas aí, através da ótica dela, ela coloca assim: infelizmente, né, ultimamente, muitas pessoas estão preocupadas em fazer hold para fugir de impostos. Você gostaria de comentar alguma coisa? Bom, exato, é um assunto um pouco complexo aí, porque eu acho que isso pode ir de encontro ao que eu comentei logo no primeiro slide. Eu vejo muito caso em que as pessoas fazem algumas, ou implantam, melhor dizendo, algumas estruturas, algumas questões de governança por implantar. Às vezes implantam para fugir de algumas questões, como a questão do imposto, e nem sempre é o melhor caminho. Eu já tive situações, por exemplo, em que a pessoa queria criar holding e a gente trabalhou com um parceiro nesse momento em que era simplesmente criar um CNPJ, nada mais que isso. Então, ou seja, qual que era a dose certa para essa pessoa, né? É, governança, gente, ela precisa te ajudar. Ela precisa ter um horizonte um pouco maior do que simplesmente pensar, eu vou pagar menos imposto aqui hoje, vou pagar menos imposto amanhã, vou pagar menos imposto é, daqui a 10, 20 anos. No entanto, ela também pode te ajudar nisso, né? Às vezes ela é, sim, o instrumento correto para te ajudar nisso, né? Então, te respondendo, nada melhor do que fazer a análise correta do que isso está te trazendo de valor ao longo do tempo, tá? Nada melhor do que ter uma visão sistêmica. Então, repare que eu estou chamando a atenção para essa questão mais ampla de entender quais são os impactos disso de uma forma mais ampla, né? E não pensar só, tipo assim, o quanto eu estou ganhando em reduzir de imposto. Porque, às vezes, isso tem alguns aspectos também, como, por exemplo, quando a gente pensa em sucessão, quando a gente pensa na holding, tem um outro aspecto aí também que não é só imposto, tá? Tem uma questão também que é na- até na própria questão da equidade, tá? Exemplo, se eu tenho três filhos, né? Se eu vou dividir meu patrimônio para os três, de repente ali é 33% para cada um e pronto. Mas um dos meus filhos teve um filho, outro teve dois e outro teve três. Vocês conseguem compreender que quando todo o patrimônio que eu tenho for para os meus netos, já vai ter um desequilíbrio nesse sentido? O meu filho, que teve um filho só, no final das contas, ele vai ter uma participação maior, esse meu neto, né? Vai ter uma participação maior do que os meus três netos, filhos de um dos meus filhos, né? Então, nesse sentido, quando você vai para a decisão, você vai para algumas questões, você pode trazer um desequilíbrio importante para o sistema. De novo, precisa analisar para ver qual que é o melhor caminho para isso. E quando você cria a holding, ela pode trazer um equilíbrio ao estabelecer que um processo de votação, por exemplo, né, um processo de decisão, ele vai trazer um processo ali, uma votação por núcleo, né? Cada holding é um núcleo e cada núcleo equivale a um voto. Cada núcleo tem a sua participação ali equalitária. Então, independente de quantos netos ou quantos filhos um dos meus filhos tiverem ali, é todo mundo igual. São núcleos que estão sendo representados dentro daquela propriedade, dentro daquela decisão estratégica que vai ser tomada.
Então, de novo, tá? É um ponto delicado. É difícil julgar assim, né? Mas tem que entender qual que é o real objetivo. Se isso estiver ligado à construção de uma trajetória que vai gerar valor em algum lugar, eu entendo que pode estar certo, que está certo. Agora, se isso é com um olhar míope, talvez não, tá? Ok? Obrigada. Imagina. Pessoal, seguindo aqui, o que vocês acham que essas empresas aqui têm em comum, hein? Bom, voltando ao provérbio aqui, né? Dali Stali. Alguém escreveu aqui, faliram. Ah, exato, exatamente. Até várias manchetes aqui. A Jéssica Ah, que se né? manifestou. E estas aqui, ó. Alguém arrisca aí? Se fortaleceram. Exato. Muito Também a bom. Jéssica está participando aqui bastante. Muito bom, pessoal. Obrigado, viu, Jéssica? Exatamente, tá? As primeiras ali faliram e essas aqui se fortaleceram, conseguiram criar essa jornada que eu tenho comentado aqui com vocês, tá? Por que isso? Por conta, basicamente, da chamada regra das três gerações, tá? Essa regra aqui, pessoal, é uma regra extremamente cruel para a empresa familiar, né? Muitas vezes na primeira geração ele está numa fase de crescimento, depois vai para uma fase de maturidade. Da segunda para a terceira geração ali, muitas vezes acaba passando por um período de declínio. 50% avança, tá? Dessa segunda para a terceira, né? Tem outros números até mais recentes aí que 30% passam, tá? Da terceira para a quarta, esse número é ainda mais cruel, tá? Já foi 15, ultimamente a gente tem visto aí, desculpa, já foi 20, a gente tem visto 15%. Da quarta para frente aí, o número é muito, muito baixo, tá? E o que que acontece aqui? Muitas vezes isso vai do declínio para uma crise muito forte e elas acabam entrando em falência. Elas não conseguem redirecionar ali a gestão, redirecionar as questões para voltar a cenário de crescimento. Esse cenário de crescimento aqui, pessoal, é essa trajetória de sucesso que eu estou comentando com vocês. E quem não consegue acaba caindo nessa regra das três gerações. Tá? Por que isso? Tá? Ou o que que leva a isso? Basicamente, por algumas questões que eu vou comentar. Aqui eu trouxe um case, eu vou passar rapidamente sobre ele, que é das indústrias Matarazzo, mas só para vocês entenderem um ponto. As indústrias Matarazzo, elas foram um grande império industrial do Brasil aí no século passado, tá? Uma ascensão muito forte, tá? Sucessões bem feitas no primeiro momento, uma sucessão não tão bem feita num segundo momento, ápice aqui por volta de 1937, 1940, um líder absoluto ali, aqui um pouco atrás, de mercado e tal, e depois, com o tempo, caíram aí nessas regras das três gerações ali e chegaram à falência em 92. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, esse case aqui, pessoal, vocês podem pesquisar na internet, que tem muita informação sobre ele, tá? O ponto que eu queria trazer para vocês é isso aqui, ó. Olha quando essa regra das três gerações começou a surtir efeito. Bem antes da falência e num momento em que a empresa ainda estava em ascensão, muito em função aqui de um dos filhos ter assumido sem apoio da família e do pai ter feito ali a partilha em vida, gerando insatisfação, porque basicamente o controle do capital votante foi passado para um único filho, tá? Dentre outras questões, tá, pessoal? Mas o ponto que eu queria chamar a atenção para esse case aqui é isso, tá? Às vezes a gente está num momento muito bom e a gente não consegue perceber que já tem questões acontecendo que lá na frente, e olha só o horizonte de tempo que isso demorou, acaba num cenário trágico, ok? E isso tudo aqui, pessoal, a gente está falando das regras das três gerações, né? Que quem
consegue passar por ela é porque conseguiu trabalhar muito bem esses 4 fatores aqui, ó. Alinhamento de propósito, gestão com foco em resultado, crescimento dos ativos e desenvolvimento de competência, tá? Todas aquelas empresas que vocês viram nos slides lá que eu mostrei, quem construiu, quem se fortaleceu, né, como comentaram aqui, é porque teve esse alinhamento de propósito entre os membros da família, entre a empresa e principalmente entre empresa e familiares, tá? A empresa, ela era focada em resultado, ela gerava resultado, gera resultado. Com esse resultado, é possível ou foi possível crescer os ativos, crescer patrimônio aqui, tá, gente? Né? E principalmente mitigar questões que decrescem o patrimônio, né? E principalmente aqui desenvolver os talentos, desenvolver as pessoas chaves, colocar as competências certas nos lugares certos, tá? Então aqui só um ponto para ilustrar essa questão do alinhamento. A família precisa ter uma estratégia, essa estratégia tem que estar conectada com a estratégia da empresa, né? A família tem que estar de mão dada com a empresa. O que que a família espera da empresa? O que que a empresa espera da família? Isso precisa estar alinhado, né? Tem que ter esse sentimento, tem que ter esse senso de que está todo mundo construindo junto, está todo mundo junto ali com os mesmos objetivos, tá? Quando a família tem uma visão bem definida, e isso aqui gera diretrizes para a governança de família, para a governança da sociedade e para a governança de gestão, as diretrizes da gestão aqui têm que estar, de alguma forma, relacionadas a metas que vão para dentro da empresa, tá? A coesão da família é, de certa forma, base para poder sustentar uma gestão alinhada e competente. Se a família não tem essa coesão aqui, a gestão sente isso e acaba contribuindo aí para não ter esse alinhamento. Gestão com foco em resultados é desenvolver um sistema de gestão, tá? Você tem uma governança, você tem uma estratégia bem definida. Essa estratégia você consegue puxar daqui metas, desdobrar essas metas, ter processos, ter os projetos, tudo isso aqui coordenado, tudo isso aqui alinhado, para cair numa gestão de rotina eficiente, a rotina do seu dia a dia, né? O que você está fazendo ali, como é que você está executando seus padrões no seu dia a dia, né? E isso gerar resultado sustentável, com pessoas e tecnologia. Isso aqui desenvolvido, você tem resultados estratégicos, você consegue maximizar a sua operação, né? Você consegue eliminar gargalos aqui que às vezes estão te impedindo de ter uma produtividade melhor na sua, né? Ah, além de poder trabalhar muito uma melhoria contínua na redução dos próprios desperdícios que eu comentei e na questão da produtividade e desempenho da empresa, tá? Crescimento dos ativos, pessoal, basicamente é a gente saber onde está investindo, tá? Ter um portfólio diversificado, ter uma regra de ouro aqui para a governança, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Ter uma gestão eficiente de risco e cuidar para que investimentos que não trazem retorno esperado a gente evite ou quando identificar já saia ali no momento certo para sair. Evitar questões que acaba dividindo ali o patrimônio, né? Divórcios, separações, né? Muitas vezes as holdings acabam ajudando nesse sentido aqui também, tá? E gastos excessivos. Para isso aqui acontecer, a gente precisa de uma gestão eficaz, tá? A gente precisa de uma forte geração de caixa, a gente precisa de ter líderes competentes nessas rodas aqui, resultados sustentáveis, com tecnologia embarcada já, não dá para falar mais de processos sem essa questão da tecnologia. Desenvolvimento das pessoas, tá? A gente tem que ter pelo menos um empreendedor por geração na família. Quando não tem, já é um indício para se buscar essa sucessão fora da família, mesmo que temporária, tá?
Às vezes eu não tenho na próxima geração, mas pode ter numa geração seguinte. Então, faço uma sucessão temporária aqui até o próximo estar pronto para assumir. E, obviamente, como eu comentei com vocês, família unida aí, com missão clara, empenhada, determinada e com lideranças aí, principalmente para fazer a governança acontecer. Ok? Desenvolver talentos, pessoal. Um membro da família empresária ele pode ocupar até 8 papéis dentro do sistema, tá? O mais comum que a gente conhece aí é o executivo, né? É o cara que está ali dentro da empresa. Mas vamos lembrar que tem o empreendedor, pode ser um empreendedor interno ou externo, né? Tem o acionista, que é o acionista ativo. Às vezes ele não está dentro da empresa, às vezes ele não é o principal empreendedor ali, mas ele é o cara que ele é ativo em termos de acionista, ele participa ali de um conselho, ele tem opiniões estratégicas muito importantes para o negócio. Tem pessoas que atuam como coordenador da governança e algumas funções mais relacionadas aqui à governança de família, tá? Coordenador do Family Office, que é um escritório ali de negócios da família, né? Atividades da família. Family Office não é só algo estruturado para investimento, tá? Tem outras atribuições também para questões da família. Inclusive, para empresas maiores aí, separa o caixa da família ali, né? Evita de ter pagamento de contas pessoais dos membros da família dentro da empresa e joga tudo para dentro. Líderes familiares para trabalhar a questão da estratégia, para mudanças, gestão de conflitos, líderes de impacto social, quando fizer sentido já ter isso aqui, e os próprios membros da família aí que trabalham a questão de legado e a questão aí de serem bons pais e exemplo aí para as próximas gerações. Então tem alguns papéis que são extremamente importantes e da mesma forma que eu comentei que as estruturas funcionam como dose certa, né? Desenvolver os talentos também, tá? Rosane, acho que eu estou com o tempo estourado aqui, né? Pode fazer a conclusão. Tem mais um pouquinho aqui, eu vou avançar um pouco mais rápido. O material vai ser divulgado para vocês, né, pessoal? E eu fico à disposição depois para discutir, para tirar alguma dúvida, tá? Pessoal, dores no agro hoje em dia, o que está muito forte em termos de governança? Planejamento sucessório, questão de risco e compliance, formalização de papéis e responsabilidades, desenvolvimento da gestão e ausência de política, tá? E política aqui, às vezes, políticas mais estratégicas mesmo, bem estratégicas, como, por exemplo, um acordo de sócio ou um protocolo de família. Mas, de novo, lembrem-se da dose certa, tá? Muitas vezes aqui, em alguns desses elementos, principalmente aqui desenvolvimento da gestão, ao se desenvolver isso aqui, ele já puxa algumas necessidades relacionadas a políticas, a formalização de papéis, a própria gestão de risco, né? Então, tem alguns fatores aqui que vão se retroalimentar, tá? Desenvolve um, tem necessidade do outro, tá bom? Sobre os fatores críticos, né? E sobre essa questão aí das dores do agro, como é que se desenvolve isso? Por meio de estrutura, elementos chaves e liderança. Então, a gente não desenvolve isso aqui diretamente, né? A gente desenvolve sistemas por meio de estrutura, conselhos, comitês, como eu comentei aqui no início, elementos chaves. Você procura entender o que está acontecendo com esses elementos, procura entender onde tem oportunidade, priorizar essas oportunidades e definir isso como um elemento chave para as estruturas de governança poderem desenvolver esses elementos, tá? E para que a liderança atue como um porta-bandeira, como tendo a competência certa para encaminhar esses temas, tá? Dentro das estruturas e sendo líderes também dentro das estruturas para poderem receber esses elementos chaves aqui nesses temas e terem ali capacidade de poder executar isso, tá? É um pouquinho aqui da historinha lá da bicicleta que eu comentei com vocês, tá? Então, a liderança precisa saber andar de bicicleta, né? Aqui um pouco da relação dessas estruturas, né? Aqui um cenário bem completo, tá? Da família com a sociedade, da gestão, o conselho aqui no meio, né? Dessas estruturas.
Lembrando que na gestão, é, a governança vem até o CEO aqui, que é o nível estratégico, tá? Daqui para baixo são questões que são desdobradas para serem executadas, mas em termos de concepção da governança, é do CEO aqui para cima, tá? Então tem que ter um diálogo e um apoio muito grande entre família e sociedade. Os sócios definem um mandato para o conselho de administração, tá? Esse conselho de administração também tem que ter um diálogo e um alinhamento muito grande com o conselho de família ou com a família, quando não tem esse fórum aqui. Aqui também, né? Quando não tem o fórum, é direto com os sócios. E esse conselho aqui orienta e decide as questões estratégicas para dentro da empresa. Pessoal, às vezes eu escuto assim, mas a minha empresa é pequena, não faz sentido ter isso. Dose certa, né? Às vezes não preciso criar um conselho, eu posso criar um comitê, né? Posso convidar, às vezes, um amigo, às vezes um conhecido que eu confio muito, que tem uma visão diferente, tem uma visão estratégica, para conversar com ele de vez em quando, né? Mas de uma forma organizada, de uma forma estruturada, para que aquilo ali funcione como uma orientação e ajude a ter questões aqui estratégicas bem definidas para decisões serem cada vez mais fundamentadas dentro do negócio, tá? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai criando estruturas, novas estruturas, e vai trazendo uma robustez maior para elas. Ok? Pessoal, aqui fala um pouco, tá, desses conselhos. Aqui é basicamente o que é cada um deles, tá? Conselho de família, de sócio, de administração. Isso aqui vou passar para vocês. Se tiver dúvida, a gente conversa. Estou no grupo do WhatsApp lá e estou à disposição. Aqui é uma diferença de conselho consultivo com conselho deliberativo. A maior parte das empresas do Brasil trabalha no conselho consultivo, tá? Ele não é obrigatório, né? Ele é menos formal, não tem poder de decisão e não tem responsabilidade legal. Ou seja, o objetivo aqui é fazer funcionar. O conselheiro que vem para cá, ele não tem responsabilidade fiduciária como num conselho deliberativo, tá? Os dois são conselho de administração, ok? Mas esse aqui, que é o conselho de administração clássico, ele é formal, ele é legalmente reconhecido, né? Você tem uma formalidade grande aqui, você tem ata assinada, tem que ter reconhecimento em cartório, tem toda uma complexidade maior para fazer. Esse aqui é mais simples. E você ainda pode ter um embrião disso aqui, que é um comitê estratégico, tá? Ou seja, para quem acha que ainda não está na hora de ter um conselho, mas quer começar a implantar a governança, talvez um comitê estratégico faça sentido, tá bom? O conselho ele tem que ter uma complementariedade, tem que ter um balanço. Então, conselheiros familiares e não familiares, o número aqui precisa estar mais ou menos equilibrado, tá? Não adianta colocar 4, 5 familiares e um não familiar, que esse desequilíbrio aqui, inclusive, não é bem visto pelo mercado, tá? A boa prática é ter esse equilíbrio. Para quem imagina uma empresa que é uma SA, vai abrir capital na bolsa, por exemplo, está lá no novo mercado, é, é exigido, inclusive, que tenha membros independentes, numa quantidade bem maior do que membros familiares, tá? Na bolsa, por exemplo, o presidente do conselho não pode ser o mesmo presidente da empresa, tá? E no novo mercado lá da bolsa tem que ser empresa, tem que ser conselho deliberativo já, tá? Banco tem que ser conselho deliberativo, toda SA de capital aberto já tem que estar aqui, tá? Aqui é um negócio mais simples, mas que funciona muito bem. Muitas empresas no Brasil estão nesse modelo aqui funcionando maravilhosamente bem, tá? Aqui são exemplos de elementos chaves, então são temas. A gente pode falar de estratégia, a gente pode falar de inovação, a gente pode falar de gestão de pessoas, pode falar do ESG, né, que é um tema aí super na moda aí, super em alta, né? Diversidade, gestão de riscos, compliance, enfim, tudo aquilo que a gente achar que faz sentido, que está na hora de falar, porque a empresa necessita disso, ok? Falando um pouquinho da liderança, pessoal, é basicamente o seguinte: tem 3 tipos de acionista que precisam existir dentro da empresa: o apoiador, o ativo e o empreendedor. Tá? Esse cara aqui que é o cara que cuida da geração de riqueza
né? É o cara que abre o negócio, é o cara que tem a visão empreendedora mesmo, na veia, tá? Esse cara aqui, ele atua ativamente e esse cara aqui um pouco menos, mas ele apoia. Tem dois tipos que não devem existir. É o cara passivo e o obstrutivo, que é o que fala mal, né? Esses dois não contribuem em nada para a formação de valor para o negócio, ok? Então, quando a gente está falando do desenvolvimento da liderança, a gente está basicamente em fazer com que todo membro da empresa familiar ele tenha um viés de acionista, apoiador, ativo ou empreendedor, tá? Aí a questão da natureza ali de cada um. Aqui um pouco das competências, né? Comuns para cada um deles. Vou passar isso aqui também para vocês darem uma olhada, se tiver dúvida a gente conversa, né? Ok? Aqui um pouco mais específico para a questão do empreendedor e do ativo, tá? Então, a questão da governança, de entendimento dos negócios, de liderança, né? E para o empreendedor aqui, obviamente, ter o empreendedorismo aqui na veia, que é a questão do enxergar além do que é feito normalmente, né? Então, é um cara que entende muito de negócio, é um cara que sabe a hora certa, inclusive, tipo assim, olha, esse negócio não tá bom para a gente, está na hora de vender isso aqui e às vezes comprar outro, né? É um cara que tem uma influência aí muito grande, inclusive nos membros da família, para tomadas de decisões de negócio, tá? Pessoal, finalizando, leva tempo, tá? Precisa de disciplina e persistência, tá? Já vi muita gente desistir no início por falta de disciplina e persistência, né? É igual à lei do mínimo. Não sei se conhece, né? Essa lei do mínimo aqui é muito comum no agro, que o nível de produtividade aqui ele vai ser definido com base no nutriente limitante. Então não adianta a gente botar menos magnésio lá na terra, porque a produtividade dela vai estar limitada a essa quantidade menor de magnésio. E isso funciona para gestão e para governança. Não adianta desenvolver governança e deixar a gestão para trás, e nem o inverso. As duas precisam andar juntas, precisam ser desenvolvidas juntas, tá? Senão, prestação de contas vem torta para a governança vai avaliar de uma forma que não é a correta, vai direcionar errado e vai monitorar pior ainda. E aí, as estratégias que vão ser direcionadas para a gestão também vão acontecer de uma forma ruim, né? A gestão vai planejar errado, vai executar às vezes errado e o controle aqui e resultado não vai acontecer. Então lembre-se disso, tá? Funciona da mesma forma como a lei do mínimo do barril aqui do Lebesgue, ok? Por fim, pessoal, agora finalizando mesmo, né? Ser proprietário de uma empresa familiar deve ser entendido, gente, como um trabalho e não direito de herança, tá? Bons proprietários não nascem prontos, eles são preparados e vamos sempre lembrar que não se forma uma lavoura em 3 meses, tá? Então, são 3 conceitos aqui, tem várias coisas por trás deles, que a gente abordou muito aqui em alguns slides, né? Que eu acho que retrata muito essa questão do como construir essa trajetória, né? De geração de valor, do como colocar as questões de governança. Não é um evento, tá? É algo que leva tempo e cada empresa, cada família vai ter o seu tempo, tá? Muito obrigado. Desculpem aqui pelos 15 minutos a mais aí que levamos. É um assunto aqui bem intenso. Tinha alguns pontos importantes aqui para passar que eu acho que não poderia ficar de fora. E como eu comentei, o material vai ser disponibilizado para vocês. Tem alguns detalhes aí que eu acabei passando um pouco mais rápido e se tiverem dúvida, estarei à disposição. Tá bom? Guilherme, nós que agradecemos, né? Todo esse conteúdo que foi assim incrível. Tem comentários que tem gente que ficaria até meia-noite. Então,
15 minutos foi tranquilo. Agora é o momento para a gente tirar uma foto. Tinha uma pergunta do Silvio. Silvio, você gostaria de perguntar? É rapidinho, né? Pra não levar tempo a mais. Primeiro, parabéns aí, Guilherme, excelente exposição. A dúvida é assim, essa ligação, a comunicação entre a governança e a gestão, pegando lá o exemplo da bicicleta, está tudo nas costas da liderança, é o líder que é responsável para que a gestão não boicote, né, as diretrizes estratégicas da governança, e a transmissão de informações entre um lado e outro. É o líder que é o único responsável por fazer essas coisas acontecerem? Único não. Eu diria que ele é o porta-bandeira ali, né? Ele é o cara que vai ser o exemplo ali, né? Ele é o cara que vai dar os direcionamentos, ele é o cara que vai puxar a fila. Eu gosto muito da questão do senso de dono, que as pessoas precisam começar a incorporar isso. E aí tem essa ligação com essa questão do líder não ser o único dono, né? O único responsável, desculpa. Então, a responsabilidade, cada um acaba tendo que absorver a sua parcela, né? Obviamente tem questões aí que pode ter alguma polêmica envolvida, mas tem que ser compartilhado esse ponto, tá, Silvio? Ele, o líder, ele acaba sendo um grande exemplo ali, né? Então, ele talvez tenha até um pouco mais de responsabilidade, mas não toda, tá? Obrigada. Mais alguém gostaria de perguntar? Não, então podemos encerrar. Mais uma vez, muito obrigada a você, Guilherme, e a todos que ficaram aqui até agora, né? Acho que foi uma noite de bastante aprendizado. Gostaria só de tirar uma foto para a gente poder registrar esse momento. Quem puder aí contribuir abrindo a câmera. Aquele sorriso. Ok, obrigada e até o próximo módulo. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí. Esse curso tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Vale e Cezan. Categoria Master, Apex, MediSenior e Cicobi. Categoria Pleno, Grant Thornton, ISH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Taimenal e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E o apoio institucional da Fucap Business School.